Nós vamos falar hoje a respeito de as frases, né, quando elas estão na oração inversa, quando elas estão na ordem direta, e o que isso ajuda e o que isso pode nos atrapalhar de compreender o que aquilo quer dizer, né, o que aquele versículo quer dizer. Vou colocar aqui para vocês, o nosso versículo de hoje é Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Quem tá aí vai dando um oi aí, comenta aí, olha, coloca aí seu nomezinho. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Como é que tá esse dia? De onde vocês estão falando? Boa tarde, quem tá aí? Fala aí seu nome, de onde você é. Vou anotar aqui para vocês verem aí a nossa aula de hoje. Gênesis 1. Quem tiver a Bíblia, quiser ver na Bíblia, tá? Gênesis 1, 27. Bom, se tem alguém aqui que entrou pela primeira vez, é só para dizer que a gente aqui, eu estou fazendo as aulas aqui a respeito da Bíblia e a língua portuguesa, como a gente pode usar, né, os nossos conhecimentos da língua portuguesa para nos ajudar a compreender a Bíblia, assim como qualquer outro texto, né, qualquer texto que a gente lê, a gente precisa utilizar a língua que a gente está lendo aquele texto. Então, a gente também, né, a Bíblia é um livro escrito e foi, graças a Deus, traduzido aqui para a nossa língua, senão a gente ia ter que saber falar grego, ia ter que saber falar aramaico, ia ter que saber falar hebraico, né? E a gente, quem não soubesse, não ia poder ler a Bíblia. Então, graças a Deus que homens ungidos e usados por Deus se comprometeram, né, em traduzir a Bíblia. E aí nós temos hoje, né, quem começou a tradução da Bíblia em língua portuguesa foi João Ferreira de Almeida. Ele não terminou, uma outra pessoa terminou, que também era um ajudante dele aí. E a gente tem muito que agradecer a Deus, porque pessoas se colocaram nesse lugar, né, de dificuldade, de ir ali, né, buscando. Boa tarde, Recife. Mas quem tá aí? Mostra, fala para mim de onde vocês são, que vocês, qual o nomezinho de vocês? É porque aqui eu não consigo ver o rosto de vocês, porque para eu ver o rosto de vocês, vocês precisam aceitar aí a permissão do StreamYard para que o rosto de vocês apareça na bolinha do Facebook. Então eu não consigo ver o rostinho de ninguém. Aparece sem nada. Ah, minha aluna Edilene, do curso, a Bíblia Língua Portuguesa. Seja muito bem-vinda também. Tem alguém aqui de Recife, Pernambuco. Deus abençoe também a vida de vocês. Deus abençoe, Edilene. Então, a gente vai falar aqui, vou ler aqui para vocês o nosso versículo de hoje. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o que eu quero mostrar aqui nesse versículo para vocês? Quando a gente vê... Deixa eu tirar aqui a música. Quando a gente vê aqui Quando nós vemos aqui um versículo, um período, ele tem mais de uma oração. O que é uma oração? Uma oração é uma frase que tem um verbo. Quando a gente tem o verbo naquela frase, ela passa a ser uma oração. Se eu tiver mais de uma oração, eu tenho ali um período composto. Se eu tiver somente uma oração, eu tenho um período simples. Qual é a diferença de frase para oração? Eu posso ter uma frase sem verbo. Se eu tiver um verbo, continua sendo frase, só que é uma frase verbal, e aí a gente chama de oração. Se eu tenho uma frase que não tem um verbo, ela se chama somente frase, ou geralmente frase nominal, tá? Então, aqui eu tenho, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para nós encontrarmos a oração, nós precisamos encontrar primeiro o quê? O verbo. Então, eu sempre indico para os meus alunos que eles, ao procurarem uma oração, eles procurem sempre o verbo.
Porque é o verbo que vai dizer se ali é uma oração ou não, e é através do verbo que começa tudo, né? Então, a gente pergunta para o verbo para saber quem é o sujeito. A gente pergunta para o verbo para saber quem é o complemento do verbo. Então, sempre vá direto ao verbo, tá? Para fazer uma análise sintática. Então, se eu quero colocar essa frase na ordem direta e ela não está, o que é uma frase na ordem direta? Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois os complementos, depois os adjuntos, tá? Então, se eu preciso, né, colocá-la na ordem direta, então, primeiro acho o verbo. Achei o verbo, a partir do verbo eu vou saber quem é o sujeito. Tem alguém aqui que não lembra nada disso? Assim, ó, professora, eu não lembro nem o que é sujeito. Se tiver, pode falar, não precisa ficar com vergonha, porque não é só você, mas metade do Brasil aí não lembram o que é sujeito. Então, se tiver alguém que falar, professora, dá para explicar isso de novo? Eu explico, tá bom? Então, o sujeito, quando eu vou direto no verbo, eu vou perguntar ao verbo, e aí eu vou descobrir quem é o sujeito. Então, eu falo assim, criou Deus o homem à sua imagem. Deixa eu abrir aqui o Word, que eu vou botar para vocês. Ok? Tá aparecendo? Dilene, fala aí para mim se está aparecendo uma folhinha do Word aí para vocês. Tá em branco, isso, é isso mesmo. Só quero saber se está aparecendo, que eu vou colocar a oração aí, tá? Então, eu tenho aí, criou Deus o homem à sua imagem. Então, criou Deus o homem à sua imagem, isso significa que meu verbo é criou, tá? Criou Deus o homem à sua imagem. Eu tenho uma vírgula aqui, eu tenho uma outra oração que diz assim, a imagem de Deus o criou. Depois, eu tenho outra oração que diz homem e mulher, pois criou. E eu finalizo aí o meu período. Então, esse versículo 27 tem um período composto de 3 orações. Por que eu tenho 3 orações? Porque eu tenho criou aqui, que é um verbo. Eu tenho outro criou aqui, o outro verbo de outra oração. E eu tenho outro criou aqui. Então, cada pedacinho desse que se refere a esse verbo se torna ali uma oração. Então, criou Deus o homem à sua imagem, uma oração. A imagem de Deus o criou, outra oração. Homem e mulher os criou, outra oração. Então, tem 3 orações. E essas orações estão coordenadas, estão uma atrás da outra, uma do lado da outra, estão coordenadas, tá? Então, vamos analisar aí a primeira oração? A primeira oração é criou Deus, o homem, à sua imagem. Então, criou, quem criou? Quem criou? Deus criou. Então, vamos colocá-la na ordem direta aqui embaixo. Deus. Deus criou. Criou o quê? O verbo, ele sempre vai fazer perguntas. Quais são as perguntas do verbo? Quem, o que, de que, a quem, tá? Aqui a pergunta que o verbo faz é: Deus criou o quê? Então a resposta é: o homem. Estou botando a oração, estou colocando a oração na ordem direta, que é sujeito, verbo, complemento e adjuntos, tá? Adjunto adverbial. Então, Deus é o meu sujeito, criou é o meu verbo, e o homem completa o sentido de criou. Criou o quê? O homem. Mas eu finalizo aí a oração? Não, a oração ela continua. Criou o homem à sua imagem. Então, o que seria aí o à sua imagem, gente? Seria o que aí? Vocês se lembram alguma coisa a respeito disso? Criou a sua imagem. Deus criou o homem de que maneira? Como? A sua imagem. Né? Tem algumas Bíblias que fica escrito de acordo, conforme a sua imagem. Tá? Então, a gente tem aí, conforme a sua imagem, é um adjunto adverbial de modo.
a sua imagem. É de acordo com, tá? A sua imagem, de acordo com a sua imagem, tá bom? Então, a gente tem aí a frase na ordem certinha, direta. Não que a outra ordem esteja errada, mas essa que a gente chama de ordem direta, a outra é a ordem inversa. Quando a gente tem uma oração na ordem direta, a gente tem mais facilidade de compreender o texto. São textos mais simples, né? É menos complexo para o nosso cérebro. Quando a gente pega um texto com muitas orações em ordem inversa, a gente tem um pouco mais de trabalho, a gente pensa um pouco mais para compreender o sentido, tá? Então, quando eu digo Deus criou o homem à sua imagem, é muito mais fácil do que criou Deus o homem à sua imagem, porque o sujeito está depois do criou. Bom, pronto, colocamos ela aí na ordem direta. Agora a gente tem a outra oração. A imagem de Deus o criou. Então, aí, nesse texto, a imagem de Deus o criou, o que acontece nesse texto aí? Nesse texto, a gente tem. Peraí, deixa eu consertar a imagem que ficou sem o ai. Nesse texto aí, a gente tem a ordem mais invertida ainda. A gente tem, em vez de criou Deus, a gente tem a imagem primeiro, lá na frente, a imagem de Deus o criou. Dá mais uma enrolada aí, né, gente? Então, vamos lá, vamos tentar desenrolar isso aí. Quem é o verbo? Criou. Vamos sempre no verbo. Bom, então, se o verbo é criou, quem é o sujeito desse verbo? Tem aí sujeito nessa frase? Criou? Explícito não tem, tá? Explícito não tem, porque a imagem de Deus não é sujeito, ou também não. Então, esse criou está em terceira pessoa do singular. Ele criou. Se refere a quem, gente? A primeira oração lá. Geralmente, quando nós temos orações coordenadas, que o sujeito é igual, nós temos a tendência a omitir, a apagar, a não colocar esse sujeito. É igual eu falar assim, eu e minha irmã fomos à praia, fomos também ao shopping. Por que eu não falei eu e minha irmã? Porque a pessoa que está escutando o que eu estou falando, ou que está lendo o texto, já sabe que esse fomos se refere a eu e a minha irmã, porque eu já disse lá na primeira oração. Tá? Então, isso é uma forma de nós utilizarmos a língua de maneira que ela não fique, o texto não fique repetitivo. É uma forma da gente utilizar a referenciação, que a gente chama de fazer referência a algo que já foi dito. Então, a gente omite, a gente não coloca aquilo porque não tem necessidade, tá? Então, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, quem criou? Ele criou. Criou o quê? O homem. O criou. Então, criou-o, tá? Quando esse ozinho, que é o pronome oblíquo, referente à terceira pessoa do plural, a gente tem pronome reto e pronome. A gente tem dentro dos pronomes retos, pronomes pessoais do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Então, o pronome pessoal do caso reto, ele vai ser sempre sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo vai ser pronome pessoal do caso oblíquo vai ser sempre complemento, nome, complemento verbal. O complemento do verbo, objeto direto, objeto indireto, tá bom? Então, aí nós temos, criou o quê? Lá na primeira oração, eu tenho o homem. Aqui, o homem já está substituído pelo o. Criou-o, a gente sabe que é o homem, já veio na outra oração. Então, ficou, criou-o, ele criou-o como? A sua imagem. A imagem de Deus. Tá? Criou a imagem de Deus. E na outra oração, nós temos aí homem e mulher os criou. E a gente tem uma informação um pouco a mais. Antes ele estava falando do homem, e a gente entende aí que ele estava falando da humanidade. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Então, na verdade, Deus não fez só o homem, ele criou o homem e a mulher. Tem Bíblia que diz, macho e fêmea os criou. Tá? Então, Deus criou o quê, gente? Deus só criou homem e mulher, tá? Então, tem aí. Criou de novo. Eu começo sempre pelo verbo para eu poder me direcionando. Quem vai vir primeiro aí? Tem um sujeito explícito? Também não. Homem e mulher os criou. Quem criou? Ele. Ele quem? Deus, que já vem explícito, já vem colocado aí na oração, claro, na oração, lá na frente. Deus criou o homem. Então fica, criou os. Criou quem? Homem e mulher. Criou quem? Criou-os. Agora aí é que vem a parte que a gente fica meio, né, sem saber o que é isso exatamente. É um objeto direto? É um predicativo? É um aposto, né? Porque criou-os, homem e mulher. Qual vai ser a função desse homem e mulher aí? Então, pensando e repensando, pensando de novo, o que eu coloquei eles aqui como o quê, gente? Como um objeto, mulher, como um predicativo do objeto. Vocês já ouviram falar disso? Predicativo do objeto? O predicativo do objeto é como se fosse uma qualificação, é uma característica, é como eu concretizo algo que eu falo a respeito do objeto. Então, quem é o objeto aí? Ele criou eles. Ele criou os. Criou-os quem? Homem e mulher. Criou-os e eles eram homem e mulher. Criou-os homem e mulher. É a mesma coisa quando eu digo assim: o juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou o réu era culpado. Tá? O juiz julgou quem? O réu, objeto direto de julgou. Esse culpado aí é um adjetivo que caracteriza esse réu. Então, a gente coloca ele como um predicativo, como se ele fosse um predicativo do sujeito, mas esse sujeito aí é um objeto. Então, a gente chama de predicativo do objeto, tá? Então, aí seria criou-os e ele os criou, homem e mulher. Criou-os, criou eles, né? Criou o homem e a mulher, criou o ser humano, criou homem e mulher, tá? Então, criou-os e eles eram homem e mulher. Então, esse os aí é homem e mulher, tá? Essa oração é bem complicadinha. Nem sempre que a gente tem um objeto direto é assim difícil de captar, de visualizar, de observar, não, tá? Mas aí até eu quebrei minha cabeça aí para encaixar esse homem e mulher aí. Então, dito isso, fica muito mais fácil quando eu coloco tudo na ordem direta para eu compreender melhor esse versículo. Por que, professora, que Deus diz praticamente a mesma coisa? Para que eles escreveram, Moisés, né, que escreveu o livro de Gênesis, escreveu 3 vezes praticamente a mesma coisa? Por que será isso? Primeiro, que existe uma maneira, existe na literatura formas de você é, fazer com que algo seja mais intenso, chame mais atenção, tá? A gente chama de uma figura de retórica, para que aquela pessoa volte novamente àquele pensamento, mas de outra maneira, para que aquilo ali possa fazer mais sentido, mais efeito. Nós vemos isso muito nos Salmos. Jesus também fazia isso, em verdade vos digo. Então, isso é para chamar a atenção, para trazer você para ali, para o texto. Aqui, Deus foi muito enfático nessa parte, né? A Bíblia é muito enfática. Deus criou o homem, à sua imagem. Criou a imagem de Deus, tá? Então, primeiro, Deus criou o homem à sua imagem. Criou
à imagem de Deus. Professora, não significa a mesma coisa? Sim, mas de uma outra forma, falando de uma outra maneira, né? Primeiro ele diz que Deus cria o homem. Depois ele diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Mas lá a gente também diz Deus criou o homem à sua imagem. E criou-os homem e mulher. Não tem um meio termo nisso aí, né? Criou homem e mulher. Especificou. Esse homem e mulher especifica quem ele criou, tá? É uma característica específica desse os aí, que ele criou. Criou-os. Como que ele criou esse aí? Quem era esse os? Homem e mulher, macho e fêmea. Gente, esse versículo, compreender esse versículo, né, e compreender, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, compreender isso faz parte de uma das coisas mais bases, estruturais da nossa fé cristã, tá? Porque aí a gente entende que Deus criou o ser humano, tá? E Deus criou a imagem dele. E se Deus criou conforme a imagem dele, de acordo com a imagem dele, que é esse a sua imagem, ele fez questão de reforçar de novo a imagem de Deus, ele o criou. É porque nós somos uma parte de Deus, conforme ele é. Não tem como dizer especificamente, né, se é fisicamente, porque a gente não tem como saber como Deus é. Mas nós temos o DNA de Deus. Nós temos a nossa origem em Deus. Nós temos a nossa existência em Deus. Então, a nossa identidade vem de Deus. Nós não somos do macaco, nós não viemos de uma explosão, nós não viemos de qualquer coisa por aí que digam. Nós viemos de Deus. E sempre que nós nos sentirmos perdidos, abandonados, desesperados, nós temos que nos lembrar desse versículo. Deus me criou à sua imagem, à sua semelhança. Deus me fez com suas próprias mãos e soprou em minha narina sopro dele. Eu tenho a vida de Deus em mim. E isso basta. Isso basta para tudo que nós precisamos nessa vida. Bom, então eu vou ficando por aqui na nossa aula de hoje, lembrando para vocês que quem quiser, né, ter acesso ao nosso curso, ainda estão abertas as inscrições, elas vão ficar abertas até o dia 21 de julho. Então, se você gostaria de ter, né, aula de português, vai ter aula de gramática mesmo, tá? Mas baseado nos textos bíblicos e aproveitando, nós vamos ter esse momento de refletir sobre o que aquele texto traz para a nossa vida, para o dia de hoje, além do nosso estudo da gramática, né, que ativa aí o nosso pensamento, a nossa vida intelectual, que nos leva para estudar mais, para crescer cada dia mais em qualquer coisa que a gente faça. Também nós teremos esse momento de crescer espiritualmente, de encher o nosso espírito daquilo que Deus tem para nós, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, e é através dela que nós nos aprofundamos no nosso Pai, no nosso Criador, no Deus que criou todas as coisas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na nossa aula de hoje. A aula vai ficar lá aqui no nosso grupo. Quem quiser compartilhar com alguém, quem quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, é só falar. Vou tirar aqui o compartilhamento. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, quiser deixar aí alguma dúvida, algum recadinho, pode fazer. Se quiser sugerir, tá? Algum tema para a nossa próxima aula, que vai ser toda segunda-feira, vou trazer aqui uma aula, né?
mais ou menos meia hora de uma aula aqui para o nosso grupo aqui do Facebook. Essas aulas não são pagas, essas aulas são gratuitas, mas quem quiser, né, como a Dilene já está aí no nosso curso, participar, né, do nosso curso, nós vamos colocar aí, eu vou colocar aí o link para vocês, e vocês vão ser muito bem-vindos, e eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom para a vida de vocês, tá bom? Bom, então eu vou orar aqui para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá bom? Deus, eu quero te agradecer por tudo que tu tens sido em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter nos criado com a sua imagem, sua semelhança. Muito obrigada por cuidar de nós a cada momento da nossa vida. Muito obrigada, Deus, por ser o nosso Deus, por ser a nossa esperança, a nossa confiança. Muito obrigada porque a nossa vida não está baseada no que o mundo diz, no que as pessoas dizem. Muito obrigada porque a nossa vida está baseada em Ti, Senhor, baseado em tudo aquilo que o Senhor é para nós, baseado em tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, baseado naquilo que o Senhor diz a nosso respeito, Senhor. O Senhor realizando os nossos desejos ou não, o Senhor continua sendo nosso Deus e a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável, e é aquilo que é o melhor para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, transbordando na vida de outras pessoas. Muito obrigada pela vida de cada um que está aqui nesta aula. Eu te agradeço e te peço que a sua graça, a sua paz e a sua sabedoria seja com a vida de cada um aqui, Senhor, e com suas famílias, e tudo aquilo que eles precisam resolver, que o Senhor dê sabedoria e entendimento para que eles façam as melhores escolhas de suas vidas, para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Nós te amamos, o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada por tudo, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada a você também, Dilene, por estar aqui. Tá? Deus te abençoe. Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa mente, né? Nos dando sabedoria. E esse vídeo vai ficar gravado aí. Depois eu boto o link embaixo do vídeo lá para quem quiser acessar o curso, quiser conhecer lá. Tá? A pessoa que quiser pode comprar, ficar durante 15 dias. Se não gostar do conteúdo, não gostar do curso, não gostar da professora, pode desistir do curso que tem o reembolso, tá bom? Dilene, Deus te abençoe. Você já entrou lá no grupo do curso? Semana que vem vai ter a nossa primeira mentoria, tá? Dos alunos do curso. Então, não esquece, tá tudo direitinho lá na introdução do curso, não esquece de entrar lá, porque eu vou marcar direitinho o dia, mas já semana que vem tem a nossa primeira mentoria para a gente falar das aulas que você vai fazer até domingo, tá bom? E aí, segunda já entra o módulo novo, ok? Beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês.